E o Stanislavski, ele nos ensina que o palco é o lugar mais exposto do mundo, mas que o segredo do ator é encontrar sua solidão dentro dele. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem é novo, eu sou Yari Orico e o vídeo de hoje é muito importante porque a gente vai falar sobre mais um dos pilares do Konstantin Stanislavski. Hoje a gente vai falar sobre a solidão pública, algo que todo ator vive, independentemente se o seu foco é atuar mais no teatro ou no audiovisual. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero deixar aqui aquele lembrete pra vocês para se inscrever no canal, dar o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e também lembra de se inscrever no canal pra gente bater a nossa meta e desbloquear a playlist do segundo livro do método de atuação do Konstantin Stanislavski. Sempre verifico se tá de ponta cabeça, porque vira e mexe tá do lado aqui no meio. Então, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, porque assim que a gente bater os 10 mil inscritos, a gente vai ter mais conteúdo incrível sobre o método de atuação do Konstantin Stanislavski para aprender cada vez mais sobre atuação. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Você já esteve em cena com o público te observando e sentiu que de repente a sua concentração se quebrou? Como se você deixasse de viver a personagem e começasse a se observar fazendo teatro? Stanislavski chamava esse desafio de estar no palco ou diante de uma câmera com outras pessoas te observando de solidão em público. Entender o que isso significa muda completamente a forma como a gente atua. Ei, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje eu quero te explicar o que é essa solidão em público, porque ela é essencial para o trabalho do ator, como alcançar esse estado e o que acontece quando ele não é criado, e isso a gente aprende no primeiro livro do método de atuação do Konstantin Stanislavski, A Preparação do Ator, que já tem uma resenha incrível aqui no canal com vários capítulos para você estudar sobre atuação. Em A Preparação do Ator, no 5º capítulo, o Konstantin Stanislavski explica sobre a concentração da atenção. Entre vários pilares que ele explica pra gente sobre o método de atuação dele, está a solidão em público. No 5º dia de aula do capítulo de concentração da atenção, o Stanislavski vai passar ali um exercício e depois ele vai pedir pro Kostyan tomar nota do estado que ele estava. Ele fala assim: tome nota imediatamente do seu estado. É o que chamamos de solidão em público. Você está em público porque nós todos estamos aqui. É solidão porque você está separado de nós pelo pequeno círculo de atenção. Durante uma atuação com uma plateia de milhares de pessoas, poderá sempre encerrar-se dentro desse círculo, como um caracol em sua casca. Se você está começando agora a estudar o método de atuação do Konstantin Stanislavski e não faz a menor ideia do que seja isso... Negócio de círculo de atenção, concentração da atenção, mas o que é isso? Fica tranquilo, porque tem vídeo aqui no canal onde você pode se aprofundar nesses pilares, nesse conceito do método de atuação do Konstantin Stanislavski. Tem a resenha do capítulo do livro A Preparação do Ator e também alguns vídeos mais enxutos para você aprender rapidinho sobre esse conceito, tá bom? Vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição. O Stanislavski dizia que no palco o ator precisava viver como se estivesse sozinho, mesmo rodeado por pessoas. Mas essa solidão não é um isolamento, é um estado interior onde o ator consegue manter a vida da personagem sem se deixar afetar pela presença do público. Por exemplo, quando você está fazendo uma peça de teatro, você vai ter uma plateia enorme que vai estar lá te assistindo. E até por isso que você está fazendo a peça, né? Mas quando você está gravando uma cena no set de gravação, aí vai ter uma equipe enorme fazendo um trabalho incrível por trás. Então vai ter o pessoal da sonoplastia, vai ter o pessoal da cenografia, vai ter os diretores de arte, maquiagem, figurino e, gente, é muita gente atrás da câmera. Sim, muita gente mesmo. E isso, querendo ou não, interfere na nossa atuação. Ih, esqueci do diretor ou da diretora. Isso, querendo ou não, interfere na nossa atuação. Então, é muito importante a gente saber criar esse estado de solidão em público. Esse pilar do método de atuação do Konstantin Stanislavski é bem abstrato. Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês para conseguir deixar isso um pouco mais concreto. Mas o importante mesmo é vocês pegarem um exercício para colocar isso em prática, porque vocês precisam sentir esse estado. Mas é como se o ator criasse uma bolha de realidade. Ele sabe que está sendo observado, mas ainda assim ele continua agindo e reagindo à verdade do momento cênico. Stanislavski chamava isso de solidão em público porque é o equilíbrio entre estar exposto e, ao mesmo tempo, completamente imerso no universo interno da personagem.
é o espaço onde o ator deixa de atuar e passa a viver. Sem esse estado, o trabalho do ator perde vida. Quando não existe a solidão em público, o ator passa a atuar para fora. Então ele fica preocupado com a forma, o que ele está fazendo no palco, se ele está bonito ou não em cena, com a voz, com os olhares do público. E o Stanislavski dizia que o público sabe quando o ator está atuando para ser visto. Então, quando o ator não cria o estado de solidão em público, ou ele até cria, mas acaba perdendo isso ao longo da peça, é instantâneo. O corpo fica enrijecido, a voz muda, ou seja, você perde a voz do personagem e passa a falar como se fosse você. O seu olhar fica em busca de aprovação, se eu tô fazendo certo, fica pensando qual que é a cena seguinte, enfim, você tá em todos os lugares, menos no aqui e no agora. E isso faz com que a cena não seja verdadeira. É por isso que a solidão em público ela é tão importante. Ela mantém a verdade interior da personagem, faz com que o ator consiga agir e reagir de forma espontânea, sem parecer forçado, representando ali. Acredita em mim, olha só como eu estou representando. E isso cria uma conexão com o público. Quando o ator vive de verdade, o público sente de verdade. Simples assim, ó. É igual a matemática, 2 mais 2 são 4. E a solidão em público é essa ferramenta que permite o ator bloquear tudo que está em volta dele para ele se concentrar e acreditar e visualizar todo o universo imaginário, todas as circunstâncias dadas para criar a ação interior da vida daquele personagem. Mas, como alcançar esse estado? Stanislavski propõe um treinamento constante e tudo começa pela atenção. O ator precisa aprender a desviar o foco do público e concentrá-lo nas ações, nos objetos e nas circunstâncias imaginárias da cena. É através da atenção que nasce a concentração, e é através da concentração que surge a solidão. Por exemplo, se você está em uma cena preparando um café, sinta o cheiro do pó, a temperatura da água, o som da chaleira. Se está em um diálogo, escute de verdade o que o outro personagem diz, sem pensar no que o público está achando da sua fala. A ideia é estar completamente presente no momento, reagindo com autenticidade dentro das circunstâncias imaginárias. Com o tempo, o ator cria o que o Stanislavski chama de círculos de atenção. Esses círculos ajudam o ator a agir dentro da imaginação, mantendo o público de fora da sua concentração. É como se o ator aprendesse a habitar o mundo interno dentro do palco. E o que acontece quando o ator não consegue criar essa solidão em público? Se você já fez uma cena, você sabe se você estava ou não estava dentro do estado de solidão em público. Então, me conta aqui embaixo como que foi essa experiência. Basicamente, a gente começa a se observar muito em cena e passa a se julgar, a se criticar, a querer se corrigir, a tentar agir da forma mais natural possível, mas tá passando um monte de pensamento na sua cabeça do que você tá fazendo, aí você lembra de esquecer uma fala, e aí isso desmorona totalmente você em cena, e você tenta ali agir de forma mais natural possível, mas acontece o oposto, e aí a sua atuação fica super artificial, tensa e nada verdadeira. O Stanislavski dizia que o medo de se observar é um dos piores inimigos do ator. Por isso que o treino da solidão em público é também um treino de libertação. Libertar-se da necessidade de agradar, de parecer bom, de estar certo. Quando o ator se permite viver em cena plenamente, sem autocensura, ele atinge um estado de verdade que o público sente, mesmo sem saber explicar por quê. Stanislavski acreditava que o ator deve viver a personagem, e não apenas representá-la. E isso só é possível quando ele está internamente isolado da plateia, mas emocionalmente conectado com a vida da personagem. É por isso que ele dizia: a arte começa onde termina a autoconsciência. A solidão em público não é uma técnica decorativa, é a base do trabalho do ator realista. Então, na próxima vez que você estiver atuando no palco ou até mesmo em um ensaio, perceba, você está de fato vivendo a ação ou está se observando em cena? Então, pessoal, a solidão em público é aquele momento em que o ator some de si mesmo para deixar a personagem existir. É nesse momento de entrega total que nasce a verdade cênica. É nesse instante que o público acredita, não porque você convenceu, mas porque você viveu. E o Stanislavski, ele nos ensina que o palco é o lugar mais exposto do mundo, mas que o segredo do ator é encontrar sua solidão dentro dele.
Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês a entender mais sobre a solidão em público, um pilar muito importante no método de atuação do Konstantin Stanislavski, que é um pouco abstrato, então às vezes a gente não entende ele quando a gente lê pela primeira vez aqui no livro. Se vocês quiserem que eu traga vídeos práticos de como treinar a solidão em público, comenta aqui embaixo hashtag faça vídeos práticos sobre solidão em público. Não, gente, essa hashtag ficou muito grande. Comenta aqui hashtag solidão em público, que aí eu já vou saber que vocês querem o vídeo. E também lembra de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Toma vergonha na cara se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve nesse canal para você acompanhar semanalmente o conteúdo que eu deixo aqui para vocês, aprender mais sobre atuação, sobre o mercado artístico também, e para a gente desbloquear a nossa playlist do segundo livro do método de atuação do Konstantin Stanislavski, que é a construção do personagem. Deixa eu mostrar aqui. Tadá! Gente, esse livro é muito bom. Sério, muito bom. Falei para se inscrever no canal, já tá inscrito, dá o like no vídeo, compartilhe o vídeo com seu amigo, com a sua amiga que também estuda atuação. Eu sou Yari Orico e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!